Seja bem-vindo a mais um 30 Minutos de Teologia do Logos Podcast, um programa do Seminário Batista Logos. Olá, meu nome é Thiago Moreira, eu estou aqui para conversarmos sobre alguns princípios para o estudo bíblico nesses 30 minutos de teologia. Então nós queremos estudar hoje, conversar com você, na verdade, sobre alguns princípios importantes, algumas diretrizes para o seu estudo bíblico. Quando você estiver estudando a Bíblia na sua casa, ou quando você for fazer algo mais formal, um curso de teologia, algumas diretrizes importantes para o estudo das Escrituras. Quando nós aprofundamos no estudo bíblico, no conhecimento da palavra, existe uma disciplina que é estudada nos cursos formais de teologia, que é chamada de exegese. Esse nome é um pouco difícil, né, e incomum para o cristão, né, que está nas igrejas e tem às vezes um pouco de dificuldade de entender o que ele significa. E eu quero definir com você o termo, tá bom? Eu trouxe uma definição aqui do Grant Osborne, no livro A Espiral Hermenêutica, que ele define exegese da seguinte maneira: exegese é o ato de extrair do texto o seu significado, em contraste com a exegese, que é impor ao texto o significado que desejamos que ele tenha. Nessa definição simples, o autor está nos mostrando que existem duas possibilidades no processo de interpretação e de estudo do texto bíblico. A primeira é a exegese, onde você tenta extrair do texto, tirar do texto o seu significado, o que aquele texto significa. Por outro lado, a exegese, que é aquilo que não deve ser feito, é quando nós impomos ao texto a nossa visão, aquilo que nós desejamos que o texto signifique. Então essas duas palavrinhas, que têm origem aí em termos gregos, elas falam a respeito de como nós devemos abordar o texto bíblico, como devemos nos orientar quando partimos para estudar o texto bíblico. O que eu quero ver com você hoje, nessa nossa rápida aula aqui, nesses 30 minutos, é alguns princípios, algumas diretrizes importantes para quando você estiver estudando o seu texto bíblico aí na sua casa. Então eu quero te dar uma visão geral desse processo e algumas coisas que você deve ter em mente quando você procura estudar a sua Bíblia, tá bom? Então vamos lá, vamos começar sobre essa visão geral aí desse processo de estudo bíblico. A primeira coisa importante que nós precisamos examinar quando estamos diante de um texto bíblico é examinar o contexto histórico desse texto que você está estudando, do livro. Então imagine que você está estudando um livro bíblico, você está estudando, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Você precisa entender o que está acontecendo. Quem escreveu aquela carta, qual é o ambiente, o que estava por trás desse escrito. Então tudo isso é importante para que você, ao ler determinada passagem, consiga compreender de fato o que Paulo, ali no caso de Filipenses que nós estamos ilustrando, queria dizer para os seus ouvintes. Então dentro desse processo existem alguns pontos importantes a se notar. O primeiro é quem é o autor do livro. O primeiro passo então é identificar quem é o autor e qual é a importância desse autor na revelação bíblica. No caso de Filipenses que nós falamos, nós temos Paulo. Paulo é o autor. Então é importante conhecermos quem é Paulo, qual a sua história, como ocorreu sua conversão, lá no livro de Atos dos Apóstolos, quem ele se tornou, o grande missionário, o grande pregador da palavra de Deus, que fundou diversas igrejas junto com seus colaboradores. Então, quem é Paulo? É a primeira pergunta que nós precisamos fazer quando estamos diante do texto bíblico. Quem é o autor? É claro que nem todos os livros bíblicos nos falam diretamente quem é o autor. Alguns, sim, de maneira clara, o autor é declarado. Outros, pela própria tradição da igreja, nós temos umas pistas bem confiáveis sobre quem são esses autores, apesar de ele não estar declarado diretamente no texto. E outros são, de fato, um pouco mais incertos, como o autor, por exemplo, da carta aos Hebreus. Então, quando nós vamos para o texto bíblico, se o autor ele é conhecido, é importante que nós tenhamos ciência de quem ele é e da importância da sua história na revelação. E até do seu ambiente, do seu contexto. Por exemplo, a carta aos Filipenses, que nós estamos usando como ilustração aqui. Nós sabemos que é conhecida como uma das cartas da prisão. Paulo estava preso quando escreveu a epístola à igreja em Filipos, né? A carta aos Filipenses, como nós conhecemos. E saber disso é importante. É importante saber que Paulo está preso, isso está descrito no próprio livro, Paulo vai falando, inclusive, vai falando como ele lida com isso, as suas cadeias, e quanto isso foi importante, inclusive, para a propagação do evangelho, e é uma carta que fala muito, por exemplo, de alegria. Paulo exorta a igreja em Filipos a se alegrar no Senhor. Então imagine você estar recebendo uma carta de alguém que está preso numa situação difícil. E não preso de maneira justa aos olhos humanos, porque ele não cometeu nenhum crime, ele está preso por causa do evangelho.
Mas mesmo assim ele fala para aquela igreja, alegrem-se no Senhor. Isso é uma grande lição para nós. Apenas o fato de descobrirmos quem é o autor, o que ele estava passando, já serve de lição para nós de como nós devemos lidar, por exemplo, com o nosso sofrimento, com as dificuldades que passamos na vida. Então note que o primeiro aspecto importante para você estudar o texto bíblico e entender de fato o que está sendo dito ali, é entender quem é o autor. Quem é o autor daquela passagem, daquele texto, daquele livro das escrituras que você está estudando. Outra questão importante é para quem ele foi enviado. Isso também é totalmente relevante. Saber quem escreveu e para quem. Qual era o público-alvo que aquele autor está se referindo, para quem ele está se dirigindo. Um exemplo bem claro disso, por exemplo, está no livro de Apocalipse, quando fala das 7 igrejas da Ásia. Conhecer para quem foi escrito as circunstâncias de cada uma daquelas igrejas, daquelas cidades, é muito importante quando você vai estudar o livro de Apocalipse. Quando você vai estudar a respeito de quem são aquelas pessoas, do que elas estão passando, das dificuldades, daquilo que elas são elogiadas e criticadas dentro daquele contexto ali de Apocalipse. Então, saber para quem se escreve é muito importante. Se é um público judeu, se é um público gentil, se é um público que tem judeus e gentios juntos e como eles estão lidando com essa realidade na Igreja de Cristo. Se é para o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, em qual contexto, em qual situação que eles estavam vivendo, se é numa situação pré-exílio, pós-exílio. Então, tudo isso é importante. Eu entender para quem foi escrito e o contexto desses destinatários, né, esses que recebem, os receptores do escrito, é importante para que eu entenda o escrito. Isso faz sentido. Quando eu entendo quem escreve, para quem escreve, o texto ganha mais sentido. Fica mais fácil de eu interpretá-lo. Outra questão importante, ainda dentro desse ambiente histórico do livro que nós estamos estudando, é identificar o contexto, a ocasião, como alguns chamam, quando o escrito foi produzido. Ou seja, qual é a possível data, quais eram as circunstâncias da época, o ambiente geográfico, histórico, cultural, social, o que estava acontecendo. Se nós pegamos, por exemplo, Colossenses capítulo 2, só para ilustrarmos, versículos 8 e 9, Paulo diz o seguinte para a igreja ali em Colossos, versículos 8 e 9. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse versículo, ou esses versículos, eles nos indicam algo a respeito da situação que aquela igreja está passando. Paulo vira para aqueles irmãos e diz, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com filosofia, vãs sutilezas, tradição dos homens, rudimentos do mundo. Ou seja, Paulo está preocupado com algo que está sendo ensinado ali naquela região e que ele está advertindo a igreja para eles serem cautelosos, porque é um ensino falso. Isso tudo mostra um pouquinho do ambiente. É o que muitos autores, estudiosos, vão chamar da heresia colossense. Uma heresia que estava ali adentrando as igrejas da região, e que Paulo escreve para os irmãos em Colossos, e um dos seus objetivos é corrigir e alertá-los deste falso ensino para que eles não se desviem do verdadeiro evangelho. Então, quando eu entendo o que está acontecendo, conforme Paulo vai escrevendo, faz mais sentido. Eu começo a perceber, então é por isso que ele falou isso. Então é por isso que ele diz aqui, cuidado. Prestem atenção. Então é por isso que ele argumenta desta forma. Quando eu entendo a situação, faz mais sentido o que está sendo escrito ali. É a mesma coisa que você receba uma carta, hoje em dia quase não se faz isso, mas um e-mail ou até uma mensagem no seu celular, e você sabe a situação da pessoa que está falando com você. Quanto mais relacionamento você tem com ela, mais você sabe. Às vezes a pessoa não precisa explicar todas as coisas, porque você já tem aquele contexto, aquele ambiente. Quando a gente vai para o livro bíblico, nós precisamos procurar isso. Qual é a ocasião? O que está acontecendo ali? E isso dá sentido à medida que nós estudamos o texto bíblico. Outra questão importante é identificar o propósito do escrito. Alguns são claramente declarados, outros estão implícitos no texto, de acordo com a argumentação e com as ênfases que o autor vai dando, mas isso é importante, tentar descobrir o porquê aquele livro foi escrito. Qual é a intenção do autor a escrever isso? O que ele tem em mente? O que ele deseja transmitir aos seus leitores? Nós vamos, por exemplo, ao Evangelho de João, um exemplo bem claro disso. Então, o Evangelho de João, lá no finalzinho, capítulo 20, versículos 30 e 31, João diz o seguinte: na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro.
Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Note como João fala que os sinais que foram registrados por ele têm um objetivo. Que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Note que propósitos muitas vezes são declarados pelos autores. Isso é importante porque à medida que a gente entende, o autor está escrevendo com esse objetivo, facilita para que a gente compreenda os argumentos que ele usa, para que a gente encontre, para que a gente entenda a abordagem do autor. Por isso que geralmente nos livros, né, atuais, você tem lá a introdução, você tem o começo do livro, e muitos autores, eles fazem isso. Olha, meu propósito nesse livro é esse aqui. Quando você entende por que o autor escreveu, você vê um esboço lá do livro, lá no índice, no sumário, você começa já, então ele aborda isso, porque o objetivo dele é esse aqui. Então, um dos objetivos de dar essa visão geral do livro que você está estudando, dessa maneira global, entendendo quem é o autor, para quem foi escrito, o que estava acontecendo na época, qual é o propósito, é justamente para que você consiga extrair do texto aquilo que de fato o texto está nos dizendo. O significado que o autor pretendia e que, evidentemente, Deus, ao inspirar a sua palavra, quis transmitir a nós. E aí, por fim, desse primeiro aspecto aqui, é identificar os temas teológicos abordados no livro. Então, o que o livro fala a respeito de Deus, por exemplo, de Deus o Pai, o que o livro fala a respeito do homem, da salvação, do Espírito Santo, de Cristo Jesus, os grandes temas teológicos que nós temos aí nas doutrinas, o que o livro fala sobre isso? O que o livro me ensina? Qual é a importância dele para eu entender melhor a salvação? Para eu entender melhor quem é o homem, para eu entender melhor quem é Deus, para eu entender melhor o que é a Igreja de Cristo. Então, todos esses aspectos são importantes. Identificar isso no texto facilita à medida que eu vou estudando. Que o autor está falando sobre a salvação e ele está falando sobre o processo de santificação, como Paulo faz aos Romanos, por exemplo. Ou de justificação pela fé. Então, entender isso, quais são os grandes temas teológicos ali do livro, facilita no entendimento à medida que eu vou avançando no estudo da palavra de Deus. E esse é um incentivo mesmo para você que está nos assistindo. Porque nós temos muitas vezes o costume de ler as Escrituras, mas eu vejo que pouco, o costume de estudar a Bíblia é muito raso. Existe pouco esse costume de estudar de fato as Escrituras. E ler a Bíblia é fundamental. Eu incentivo você a ter sua leitura bíblica anual, da forma como você a faz, mas é importante que você estude, que você se aprofunde, seja de maneira particular, na sua casa, seja na sua igreja, seja até fazendo um curso de teologia com maior profundidade, para que você se aproxime do Senhor e entenda a palavra dele e viva de maneira que o agrade cada vez mais. Nesse primeiro passo que nós vimos, que envolve autoria, destinatários, ocasião, os temas teológicos do propósito, existem diversos livros que podem auxiliar a pessoa que está começando nos seus estudos. Existem livros de introdução aos testamentos, introdução bíblica, introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, panoramas, comentários que vão dar uma introdução sobre o livro, que ajudam. Até boas bíblias de estudo vão ajudar nesse primeiro aspecto, de você entender quem é o autor, para quem foi escrito, o que está acontecendo na época. Então, meu desafio para você é que você realmente estude e invista aí para você ser uma pessoa que conhece cada vez mais a palavra de Deus, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês, essa questão do exame do contexto do livro. A segunda questão importante é examinar o contexto não apenas histórico, cultural, como nós vimos, mas o próprio contexto literário do livro. Tá? A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, mas a Bíblia ela é um livro. A revelação de Deus veio a nós em uma literatura, e não em uma literatura única. Nós temos 66 livros nas Escrituras que têm uma diversidade, uma riqueza literária muito grande. Então você tem, por exemplo, em toda a Bíblia você tem lei, narrativa, poesia, profecia, ditos de sabedoria, parábolas, epístolas, o que a gente chama de literatura apocalíptica. Então você tem diversos tipos de literatura distintos e cada um deles tem princípios específicos de como interpretar. Para ilustrar isso, por exemplo, você sabe que você não interpreta uma poesia da mesma forma que você interpreta um tratado teológico. Você não vai com a mesma abordagem quando você lê, por exemplo, o livro dos Salmos ou Provérbios, e você vai, por exemplo, uma carta do Novo Testamento. Por quê? Porque o tipo de literatura é diferente. É claro que ambos são inspirados por Deus, ambos têm princípios para a nossa vida,
mas a forma como eu leio é diferente. Por exemplo, se eu pego um salmo e falo assim, ó, no salmo que está escrito assim, Deus é sol e escudo. Eu entendo que ele está usando figuras de linguagem para falar a respeito de atributos de Deus. Eu sei que ele não está falando que Deus é o sol, ou é um escudo de madeira ou de metal. Não, ele está usando uma metáfora, ele está usando uma figura de linguagem para representar um atributo de Deus, algo da ação de Deus sobre o seu povo. E a literatura poética tem isso como característica, o uso de figuras de linguagem. Então note que cada tipo de literatura tem suas peculiaridades e entender isso é importante dentro do estudo do texto bíblico. Então saber que tipo de literatura eu estou, se é uma profecia, se é uma poesia, se é um evangelho com narrativas e parábolas, se é uma lei do Antigo Testamento, entender isso facilita o entendimento do texto e da aplicação do texto para a minha vida. Tudo isso é fundamental quando você está estudando o texto bíblico. Outra questão literária importante, quando a gente está falando desse exame mais literário, é você conseguir identificar a estrutura global do livro, que é chamado por muitos autores como o esboço do livro, as principais divisões. É como um pastor, quando prega lá na sua igreja, geralmente ele tem um esboço, e aí ele divide o texto em pontos, né? Quando nós vamos para o texto bíblico, para os livros bíblicos, geralmente essa estrutura também está lá. Apesar de não declarada diretamente, a estrutura está lá. Nós vemos, por exemplo, Paulo, e é muito comum ver isso nas cartas de Paulo, mas, por exemplo, aos Efésios. Os primeiros 3 capítulos, ele tem uma abordagem mais teológica a respeito, né, do plano de Deus, da salvação pela graça, da igreja de Cristo, e a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, ele vai dar exortações práticas de como viver de maneira digna da vocação que nós somos chamados. Que é assim que começa o capítulo 4. Ou seja, viva de acordo com aquilo que você acabou de ver nos primeiros 3 capítulos. Então Paulo tem uma divisão no livro ali, que pode ser subdividida, é claro, evidentemente, mas quando você pega um esboço, uma estrutura global, você consegue ver, então o autor está falando aqui nessa parte, porque aqui ele está combatendo um falso ensino. Ou aqui ele está dando exortações práticas, porque ele está chegando na parte do livro em que ele quer aplicar aquilo que ele ensinou para a igreja de Cristo. Então você consegue ter uma visão geral do livro. E bons livros de panorama, como nós falamos, de introdução, até bíblias de estudo, vão te dar um esboço do livro. Ponto 1, trata sobre isso, ponto 2 trata sobre isso, uma subdivisão às vezes bem detalhada a respeito de como o autor vai desenvolvendo o seu argumento no livro que você está estudando. Então isso é muito importante quando a gente estuda o texto bíblico. Conseguir enxergar o texto como um todo, para que eu consiga interpretá-lo melhor. E aí nós começamos a afunilar um pouquinho. Nós já falamos bastante sobre essa questão geral, né? O contexto histórico-cultural, o contexto literário do livro, do tipo de literatura, mas agora nós começamos a nos concentrar na passagem específica que você está estudando. E a passagem específica que você está estudando também precisa ser bem entendida. Eu já olhei o todo. E isso auxilia para que eu consiga olhar o específico. Mas é importante, quando eu vou para uma passagem específica, entender o que está acontecendo lá. Se é uma narrativa, quais são os personagens que estão presentes lá? Qual é o cenário? Onde está acontecendo aquela ação? Se é uma parábola, quais são os personagens envolvidos? O que está sendo desenvolvido ali? Quais pontos de tensão existem? Qual é a dificuldade que está acontecendo ali naquele texto? Se é uma carta, quais são os argumentos que são desenvolvidos? Como Paulo, como Pedro, como João, eles estruturam o seu ensino, como eles deixam isso claro para quem está lendo. Então tudo isso faz parte dessa interpretação do texto. Eu olho para a passagem e eu percebo, é um diálogo aqui, quem está dialogando? Jesus está dialogando com quem? É com o doutor da lei? Jesus está dialogando com um fariseu? Jesus está dialogando com uma pessoa rejeitada pela sociedade? Como os publicanos, muitas vezes, como aqueles que eram identificados como pecadores na sociedade ali de que Jesus está ensinando no judaísmo ali no primeiro século. Qual que é a visão? O que está envolvido nessa passagem específica? Detalhar isso é importante, para que você consiga entender o texto. Quem está lá, o que está sendo dito, para quem está sendo dito, em qual contexto, tudo isso faz com que você vá entendendo melhor o texto, a passagem que você está estudando.
Nós temos diversos exemplos para dar, não temos muito tempo aqui no nosso estudo juntos, mas o importante aqui neste ponto, nesse aspecto específico, é que você esteja atento aos detalhes do texto, dos personagens, do que está acontecendo, do diálogo que existe, se existe um diálogo, ou da argumentação, para que você consiga compreender o que o autor está nos dizendo, tá bom? Além disso, um outro passo, nós falamos do contexto histórico, né, cultural, falamos do contexto literário, do livro, né, como literatura, e agora nós entramos nesse contexto mais detalhado. Note que nós estamos fazendo como se fosse um funil mesmo, né, saindo do amplo, olhando o contexto geral, olhando o livro especificamente, e agora nós chegamos na passagem, e aí nós vamos olhar para esse contexto mais gramatical mesmo, de entender as palavras e a função das palavras no texto. Então, a primeira dica, evidentemente, para aqueles que têm condição, é traduzir o texto do idioma original. É claro que nem todo mundo tem acesso a isso, apesar de cursos teológicos oferecerem isso, e você pode buscar isso, conhecimento do grego, conhecimento do hebraico, né, das línguas em que a revelação foi escrita, para que você consiga ter mais detalhes ali no texto original, no texto, na linguagem em que ele foi escrito. Mas se você não tem acesso a isso, você ter a versão bíblica, ou versões bíblicas em que você possa comparar, inclusive, as traduções que foram feitas, porque isso auxilia à medida que você vai entendendo o texto. Outro ponto importante é os elementos gramaticais do texto. Eu sei que isso parece estranho para nós não temos tanto essa cultura assim. Nós saímos do colégio, da escola há muito tempo atrás e queremos esquecer todos aqueles elementos gramaticais, gramática, português. Muitos de nós não queremos mais lembrar dessas coisas, mas saber disso é muito importante para interpretar o texto bíblico. Saber o que é um verbo, saber qual é o sujeito da oração, saber qual é o tipo de verbo, modo verbal aqui, as palavras que são usadas, é importante para eu saber, por exemplo, se é uma ordem ou se é uma declaração de um fato. Se está falando para um grupo ou se está falando para uma pessoa específica. Tudo isso à medida que nós vamos estudando o texto bíblico e entendendo ali a passagem. Então, entender esses elementos gramaticais presentes no texto, a relação entre eles, dessas palavras, ajuda eu a entender melhor o texto. Então, se eu pego um texto, vou usar o exemplo de Atos 1:8, por exemplo, um texto bem conhecido, que diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O verbo receber aqui, ele está no futuro. E isso é importante diante do próprio contexto ali que fala que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que a promessa que tinha sido dada a eles fosse cumprida. Então, quando eu entendo isso, para quem está sendo dada aquela ordem, para os discípulos ali aguardando uma promessa, tudo isso faz sentido à medida que eu vou estudando o texto. Tá? Outra questão importante é o significado das palavras. Nós somos acostumados em uma cultura que tem muito aquela ideia da palavra com um significado exclusivo, né? Às vezes aquele significado de dicionário. Então é muito comum as pessoas falarem assim, não, essa palavra aqui significa isso. Porém, muitas vezes isso é reducionista. Porque uma palavra bíblica, ela tem o seu significado dentro do seu contexto. E não só bíblica, tá bom? Na nossa cultura nós também usamos assim. Se eu falo, por exemplo, para você a palavra manga, fora de contexto, simplesmente a palavra, você não sabe exatamente do que eu estou falando. Eu posso estar falando de roupa, né, de uma porção aqui de uma parte da roupa, eu posso estar falando da fruta. Então note que a mesma palavra, com o mesmo som, com as mesmas letras, pode ter significado diferente de acordo com o contexto em que ela é usada. Quando nós vamos para a Bíblia, por exemplo, a Bíblia usa muito a palavra carne. O que significa carne na Bíblia? Depende do contexto, você precisa analisar dentro do contexto. Carne pode se referir a algo ruim, pecaminoso, a natureza carnal, é muito usado assim. Mas também pode se referir simplesmente ao corpo humano. Quando fala, por exemplo, que o verbo se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e verdade, falando a respeito de Jesus Cristo. Ele se tornou homem, ele se fez carne. Carne pode ser visto num sentido positivo. Quando fala, por exemplo, que Deus vai tirar o coração de pedra e dar um coração de carne ao seu povo. E a ideia é um coração sensível, aberto, receptivo à palavra de Deus. Então note que as palavras e os seus significados precisam ser avaliadas dentro do seu contexto. E isso é fundamental para a interpretação bíblica. Tá bom? Outro ponto importante no texto é identificar a presença de repetições e ênfases. Na nossa cultura, ficar repetindo palavras não é muito bem visto. Porém,
Na cultura de escrita bíblica, onde poucas pessoas tinham acesso à leitura, ouviam muito mais do que liam, pela dificuldade de transmissão do próprio texto e uma série de coisas, a repetição, a ênfase que um autor dá, geralmente é justamente porque o autor quer deixar aquilo em destaque para o ouvinte ou para o leitor. Então, muitas vezes, o autor bíblico ele repete termos, sejam eles sinônimos ou o próprio termo em si, para destacar algo. Então, quando você está estudando o texto bíblico, procure isso. O que o autor está enfatizando? Por que ele está repetindo esse termo aqui? Por que ele está enfatizando com tanta frequência essa palavra aqui, ou essa ideia aqui? Isso é importante porque indica para nós o que o autor quer deixar claro à medida que nós estudamos o texto. E por fim, dentro desse aspecto aqui, algo importante também é identificar as conjunções do texto. São pequenas palavras, mas que têm como função estabelecer pontes de sentido entre as palavras. Nós falamos do texto de Atos 1:8. Mas recebereis poder. Mas é uma conjunção que indica contraste. Não faça isso, mas faça aquilo. E geralmente nós pegamos esse texto isoladamente. E partimos para estudá-lo de maneira isolada, esse versículo. Mas se eu não entendo o que vem antes, provavelmente eu vou ter dificuldade de entender em sua plenitude o que está sendo dito lá. Porque o mas é uma ponte que está contrastando com algo que foi dito anteriormente. Quando os discípulos fazem a pergunta, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E aí Jesus diz para eles, não importa, não é importante que vocês saibam tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua autoridade, mas aquilo que vocês devem prestar atenção, aquilo que vocês devem focar, a atenção de vocês deve estar em ser testemunha de Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, o contexto e o uso dessas palavrinhas, mas, e, para que, pois, ajudam eu a entender a fluência, o sentido do texto à medida que eu vou estudando a palavra do Senhor. Tudo isso pode parecer muito técnico e talvez não espiritual para algumas pessoas, mas é fundamental para quem entenda a revelação de Deus. Deus nos revelou a sua palavra. Nós estamos diante do escrito bíblico, a revelação de Deus, numa linguagem que nós poderíamos entender. Deus nos deu a graça de termos a palavra dele aqui, revelada a nós. E nós temos a missão de sermos diligentes, estudiosos, para realmente compreender aquilo que o Espírito Santo inspirou para nós. Então, para a gente fechar toda essa abordagem que nós fizemos agora, nós precisamos lembrar aqui que nós demos 3 dicas aqui. Que tem vários subitens, é claro, mas 3 dicas. Você deve olhar o contexto do escrito. Quem escreveu, para quem escreveu, em qual circunstância, quais são os temas gerais. Você tem que olhar também para a literatura, para o tipo de literatura. O exame literário, que nós estamos chamando aqui. Exame histórico, cultural, exame literário. Então, que tipo de literatura nós temos aqui em nossa mão? É uma poesia, é uma parábola, é uma carta? Qual é a estrutura da passagem, qual a estrutura do livro como um todo? E, por fim, o exame gramatical, sintático-gramatical, onde eu vou analisar as palavras em si daquela passagem, entender a relação entre elas, os verbos, as conjunções, o significado das palavras, porque isso vai trazer entendimento do texto bíblico e, lembrando, como parte fundamental do processo de estudo, que o entendimento, o estudo não é o fim em si. O fim de todo bom estudo bíblico, de toda boa exegese bíblica, é a aplicação das verdades à vida. À medida que eu estudo, percebo o que a palavra de Deus diz, percebo o que precisa ser mudado na minha vida, aquilo deve ser aplicado ao meu viver, colocado em prática, para que o Senhor seja glorificado através de uma vida transformada, de uma vida mais parecida com a do Senhor Jesus Cristo a cada dia. Então, meu desafio para você é que você, a cada vez mais, estude, seja dedicado no estudo da palavra e aplique as verdades que você vai aprendendo na sua vida para que o Senhor seja glorificado através da transformação de vida. Que Deus te abençoe e até a próxima. Você está no Logos Podcast e assistiu a mais um 30 Minutos de Teologia, um programa do Seminário Batista Logos. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe.